Quer começar a utilizar o UiPath Studio de graça? Nesse vídeo eu vou te ajudar a baixar, instalar e configurar do zero no seu computador. Esse vídeo vai ajudar quem está começando no RPA com o UiPath, que é uma das ferramentas mais utilizadas no mercado de automação. Até o final do vídeo você vai ter tudo 100% pronto para utilizar o UiPath Studio, incluindo a configuração do browser. Sem mais enrolação, já peço seu like e sua inscrição aqui no canal para que você aprenda a construir seus bots e automatizar suas tarefas repetitivas. Bora lá pro vídeo. Bom, voltei aqui então para que a gente possa instalar o UiPath Studio. Para isso, a gente vem aqui em cima e vai entrar no cloud.uipath.com. Bom, entrando aqui na cloud.uipath.com, ele vai pedir um login para você. Você vai logar aí com a sua conta do Google, sua conta da Microsoft, enfim. E se for a primeira vez que você vai logar, vai te pedir para você criar uma organização. Então você coloca ali um nome e entra aqui. Bom, feito isso, você vai cair nessa tela aqui. A partir dessa tela, você clica aqui nesse ponto de interrogação e você vai ter essas opções, tá? Em downloads ou transferências, você vem aqui e clica aqui. E aqui a gente tem duas versões diferentes para baixar, tá? A gente tem a versão Enterprise e a gente tem a versão Community. Qual é a diferença entre elas? A versão Community ela é feita para uma versão de testes e também uma versão que não é feita para colocar robôs em produção. Mas ela é muito boa para que a gente possa fazer o estudo, fazer umas automações nossas e a gente possa fazer o debug dos nossos projetos sem nenhum problema. A gente pode utilizar a versão Community aqui, tá? É ela que a gente vai instalar. Caso você queira utilizar o trial aqui de 60 dias para a versão Enterprise, não tem problema também, tá? É uma versão que ela já é testada e tudo mais, pode ir robô para produção e tudo mais. Mas o que a gente quer aqui é ter o UiPath Studio que a gente possa rodar na nossa máquina e de forma gratuita. Então, vamos instalar aqui o Community Edition. Vem aqui em transferir, ele vai fazer o download aqui. Eu vou esperar fazer o download e eu já volto. Bom, vamos lá, voltando aqui. Feito o download então, a gente vem aqui em UiPath Studio Community MSI, vai ter. A gente clica 2 vezes. E aqui ele dá 2 opções. A instalação rápida e a instalação personalizada. Aqui a gente vai na instalação rápida, aceita os termos, instalar. A gente vai aguardar um pouquinho aqui, já voltamos. Aqui, antes de terminar essa barrinha de carregar, aparece esse pop-up aqui na tela, né? Se quiser continuar instalando a extensão UiPath para o Chrome, desative todos os processos do Chrome e clique em OK. Bom, então o que a gente vai fazer agora é o que está pedindo ali. A gente vai fechar todo o Chrome e clicar em OK. O que isso vai acontecer, tá? O Chrome já está aqui como o meu navegador padrão. Então, ele já detectou que o Chrome provavelmente é o que eu vou usar e ele já vai ir instalando a extensão ali da UiPath para ele, tá? Essa extensão vai ajudar para que a gente possa ter a comunicação ali dentro, que a gente possa fazer cliques dentro do navegador utilizando o UiPath Studio. Então, dessa forma, a gente vai deixar ele instalar. Cliquei em OK aqui. Avise, o navegador do Edge também estão em execução. Eu quero forçar o encerramento deles também, caso eu queira instalar ele no Edge. Tá? Então, por isso eu dei OK. E aqui, ele já dá a opção de a gente iniciar o estúdio, está tudo concluído. Tá? Mas vamos lá que a gente tem algumas configurações para deixar pré-setado aqui, tá? Service URL, aqui se você tiver o URL da sua organização você pode colocar. Aqui não tem URL de organização nenhuma, né, como estou criando agora, então eu vou colocar só um iniciar sessão aqui. Ele vai me levar para o UiPath e aqui podem ver que ele já instalou a extensão e ele pede para eu habilitar essa extensão, tá? Então, o que acontece? Aqui primeiro, né, eu vou dar um Open UiPath para ele fazer login, mas essa extensão aqui, a gente vai ter que configurar ela já, tá? Aqui, ó, a gente vem aqui em cima, New Extension Added, tá? Então a gente vai vir aqui e clicar em Enable Extension, tá? E aquele pop-up que abriu aqui, ó, esse Open UiPath, ele é basicamente um login, que viu que a gente já está logado aqui no Chrome e a gente vai abrir na UiPath para mostrar aqui para o UiPath Studio que a gente já está logado no Chrome, na UiPath, na nossa organização. Então a gente não precisa fazer login de novo. Tá? Bom, e aqui ele pede para selecionar o perfil, aí ele dá 2 opções.
UiPath Studio ou UiPath Studio X. Aqui no UiPath Studio a gente tem mais variedade de coisas e coisas mais complexas, tá? Ele é feito ali para quem está querendo lidar com a experiência de programação realmente e quem é desenvolvedor, vai lidar com coisas mais avançadas. Quem quer coisas um pouquinho menos avançadas, está buscando realmente só fazer seus robôs de uma forma mais intuitiva, tem aqui o UiPath Studio X, certo? Então, eu vou selecionar aqui o UiPath Studio, mas vai ser praticamente a mesma coisa se eu fizesse ali no Studio X, tá? Então, abrindo aqui, ele já dá um tutorial, se vocês quiserem seguir, podem seguir. Eu vou colocar não mostrar novamente e vou fechar, tá? Eu quero ali o tutorial. Deixei em tela cheia aqui e eu vou mostrar algumas configurações aqui pra gente, tá? Eu gosto de utilizar o UiPath Studio, geralmente eu utilizo ele em inglês. Então eu vou deixar em inglês aqui. Só que antes disso, ele já pede para reiniciar aqui, tá? Antes de reiniciar, eu quero fazer mais algumas alterações. Eu quero também colocar o tema escuro, tá? E ele pede para reiniciar aqui também. Então vamos fazer isso. Aí vai dar sua preferência, né, o tema, tudo mais. Em questão da linguagem, para quem não entende muito bem inglês, dá para deixar em português, mas geralmente o indicado é que a gente deixe em inglês ali, porque faz muito mais sentido depois na hora das atividades ali também, certo? Então beleza, temos esse geral configurado. Vamos aqui para a página de design, a gente não precisa configurar nada inicialmente. Locations também não, Manage Sources também não. Aqui, no geral, em Settings está tudo otimizado. O que a gente precisa ver, que é muito importante, é vir aqui no Tools e UiPath Extensions. Podem ver que no meio da minha instalação, ele já percebeu que eu utilizo geralmente ali o Edge e o Chrome. Já veio por padrão ali da UiPath, ele já vem instalando nesses dois navegadores. Mas se eu quisesse desinstalar no Edge ou instalar, eu faria por essa aba aqui de Tools e o UiPath Extensions, certo? Então, o do Chrome, o que eu fiz? Eu vou refazer aquela instalação ali. Eu desinstalei o do Chrome, tá? Vou até fechar o Chrome aqui. Vou instalar de novo, para que vocês vejam. Foi instalado, tá? E aí aqui eu vou abrir. Vou dar um Enable Extension. Agora ela já está habilitada, só que não é o suficiente. O que essa extensão vai fazer? Essa extensão ela vai deixar o Chrome pronto para poder realizar cliques e também escrever e tudo mais, né? Toda a interação UI é feita por essa extensão. E ela já está ligada, então a gente poderia fazer isso normalmente. Porém tem mais um detalhe aqui que é interessante a gente ativar, que é este Allow in Incognito, tá? O que isso aqui faz? Faz com que a gente possa utilizar o navegador na aba anônima. Isso, inclusive, é uma boa prática utilizar em alguns casos específicos. Então, com isso ligado, vocês podem utilizar sem aba anônima e com aba anônima vocês estão aproveitando o total da extensão da UiPath. Agora, a UiPath ela já está prontinha para ser usada, tá? Então a gente volta aqui para Start, vocês podem criar o projeto de vocês aqui e está 100% pronto, versão 2024.10.1 aqui, mas quando você estiver instalando, vai instalar a versão mais recente lançada aí para vocês. Bom, voltei aqui só para falar mais um ponto aqui que eu tinha esquecido, tá? Que é em relação a esse Assistant aqui. Quando a gente instala a UiPath, a gente instala junto esse UiPath Assistant, que quando a gente abre, a gente consegue ver a conexão dele aqui. Essa conexão, se a gente clica aqui, a gente consegue vir aqui em Preference e verificar algumas coisas de Orchestrator aqui, como por exemplo o URL da Signout, da Signin, tá? E às vezes vocês podem ter algum problema com o status dele de não estar conectado. Então, caso isso aconteça, dá um signout, dá um sign de novo para que ele conecte, certo? Mas basicamente o Assistant ele vai servir para que a gente possa rodar, executar as automações por aqui também e também fazer esse login de qual conta vai estar vinculada com o UiPath Studio pelo Assistant, certo? Bom, se eu te ajudei em alguma coisa, eu peço aqui seu like e também sua inscrição aqui no canal, se você quiser aprender a construir seus bots aqui na UiPath e em outras ferramentas RPA, certo? Automatizar suas tarefas repetitivas. Com a UiPath instalada, você pode desenvolver robôs atendidos, não atendidos e até mesmo utilizar de algumas features da UiPath como Document Understanding para que a gente possa fazer verificações de documentos, coisas do tipo, tá?
Então, te desejo sorte nas suas automações e até o próximo vídeo.